Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h33. E aí a gente já começa o programa. Você pega aqui o nosso ambiente, aqui já muitos comentários a respeito da economia, do esporte, né? Os bastidores. Os bastidores. Que a gente um dia revela para vocês esses bastidores que a gente comenta aqui. E já saudando aí, bom dia, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Só passando uma correção de informação, não querendo ser dono da informação e da notícia aqui. Alguns jornais publicaram, alguns portais de notícia, que hoje poderíamos alcançar a marca de 70 graus como sensação térmica. Fui atrás de especialistas, pelo menos dois, inclusive através da rede MaxCasting, e foi feita uma conta errada por alguns especialistas ou meteorologistas, talvez não de forma proposital, mas um erro mesmo em relação a essa matemática. E não é 70 graus, podemos chegar a 48, 49, até uma sensação térmica de 50 a 52. Porém, áreas extremas. Então, muita calma, tranquilidade, não fiquem no pânico. Ontem dizendo, no pânico, gente falando, mas eu não vou aguentar, eu vou ter alguma... Então, calma, se hidrate, evite o sol, né? Faça como o Fernando Chagas, se o sol está aqui, você procura a sombra, saia de guarda-sol, guarda-chuva, o que você quiser para se proteger do sol, que você vai ter muito mais qualidade de vida. Hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro, não é uma sexta-feira, é uma quinta, mas o 13, o nosso saudoso Zagallo Dia, que era o número de sorte para ele. Para ele era, para muita gente não é. E hoje também é Dia Mundial do Rádio. Então, o rádio que hoje é comemorado em todo mundo, o rádio que tem várias datas, mas hoje é uma data importante, Dia Mundial do Rádio. E há comentários dos Estados Unidos que Donald Trump, naqueles momentos que ele transcende a normalidade, talvez proíba transmissões de rádio nos Estados Unidos, pois estão falando muito mal de mim. E aí ele vai conversar com outro, que é o Elon Musk, e o Elon Musk diz, podemos pensar no X e não em rádio. Durma-se ou acorde com um barulho desse nesta quinta-feira. RádioStarNewsSantos.com, 2 anos no ar com você, 24 horas com música e informação, e você já está aplaudindo. Eu agradeço demais as inserções durante toda a programação, com vários repórteres e ali na sequência entrevistados. Pode ser o presidente, o ministro, o vice-presidente, você agora há pouco ouviu o vice-presidente do Brasil, também ministro, Geraldo Alckmin, que para muita gente não deixou saudades e pronto sim, mas é uma grande pessoa, grande figura, a gente vai comentar isso também. Bom dia, Virgínia. Dia. Às 8h35, aqui o Ponto a Ponto Rádio Star News, o nosso WhatsApp, e já mandando um abraço ao Sérgio Oliveira, para quem lembra dele, repórter esportivo que atua aqui na Baixada Santista, está na terra de Todos os Santos, está lá em Salvador, está na Bahia. WhatsApp. 13-99805-8709, repetindo, 13-99805-8709, e o bom dia de Dininha Couto. Bom dia, Dininha, lá em São Bernardo do Campo, o Rogério Perim também lá em São Bernardo do Campo, um abraço ao meu querido Lúcio Zé Bento, que está em Florianópolis, manda bom dia todos os dias, cedo, daqui a pouco manda de novo, e com certeza a gente vai falar muito sobre esses outros aspectos aí do clima também, mas... Bom dia, meu querido Emílio Puime, advogado competente, especialista na previdenciária. E eu fico pensando aqui, né? O brasileiro cada dia mais faz contas, né? Quando ele vai poder se aposentar, né? Porque tem sempre uma ideia ou um iluminado dizendo, bom, o brasileiro está vivendo mais, 75 anos, por que não estender, né? Ao invés de 65, quem sabe 70, né? As mulheres também vivem até mais que os homens, ao invés de 62, quem sabe 68, alguma coisa assim, né? Bom dia, meu querido Emílio Puime. Primeiramente, claro que não gostou do resultado, o Santos ontem perdeu para o Corinthians, fez até um bom jogo do primeiro tempo, mas Neymar no segundo tempo ele estava no Morro Santa Teresa. Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia, Fernanda, Chagas, bom dia aos ouvintes. Pois é, o menino, o garoto, né? Ontem eu não assisti o jogo, mas como você disse, ele estava no segundo tempo, ele cansou, né? O esperado. Como todo mundo sabe, menos aqui os torcedores santistas fanáticos, ele está fora de forma e vai demorar algum tempo para ele ficar, né, pronto para, quem sabe, jogar como há muito antigamente.
É uma questão de esperar para ver o que vai acontecer, né? E Neymar tem passado aí para o presidente Marcelo Teixeira alguns possíveis nomes, né? Thiago Maia, por exemplo, que já esteve na Europa, esteve no Flamengo, passou pelo Internacional, deve ser o próximo, deve ser anunciado nas próximas horas. Mais um Barça. Mais um Barça, né? E não é de graça, né? Até porque, apesar da amizade, o salário é alto e os gastos não serão baixos, né? E ontem, por sinal, o Santos conseguiu a aprovação, né, junto à prefeitura, né, do primeiro passo para sua nova estrutura, sua nova arena. Claro que isso tem que combinar com a W Torre e ainda um gerenciamento desse projeto para que nós possamos ter o início da obra. Então vai demorar um pouquinho mais, mas também tivemos aí o início, um pontapé inicial, com a aprovação aí do modelo, né, para a construção do túnel Santos-Guarujá, e o modelo escolhido, meu querido Fernando Wagner Chagas. Eu não sei se o Chagas é santista, corintiano, são paulino, palmeirense, flamenguista, vascaíno, botafoguense. Fernando Chagas, que é cientista político, jornalista, especialista em economia, amigo de Gabriel, o Galípolo, e aí a gente vai falar muito sobre isso também. Tens uma predileção clubística ou prefere se ausentar da predileção clubística? Antes de mais nada, bom dia aos ouvintes, aos internautas. O clima tá bom para você, Fernando? Olha, vocês sabem, até tá falando com a Virgínia, não é loucura, não. Eu não tenho ar-condicionado e não tenho ventilador, eu não sinto calor. Não sei se foi porque eu fui criado na praia. Aliás, eu estou com saudade da praia porque eu não posso ir para a praia por causa da operação da catarata, né? Sim. Ele pediu para eu dar um tempinho e usar boné também. Tá certo. Mas não sinto calor, mas esse ano eu estou sentindo calor. Durmo, lógico, tranquilo, mas estou sentindo um calor que eu nunca senti. Quer dizer, a temperatura está alta. Agora, quanto ao Santos, eu não vou dizer que eu fui santista, eu fui Pelé Futebol Clube, né? Eu tenho até uma memória afetiva com o Santos. 67, 68, 69, eu era um moleque de rua, né? Toda quarta-feira a gente ia na Vila Belmiro. E o Santos pegava time do interior toda quarta-feira e 3-0 era pouco, né? Sim. Até hoje, se você permitir, eu me lembro do time do Santos. E olha que eu não... Depois de 70 vi a Copa do Mundo, né? Vi todos os jogos, tenho na memória, mas depois de 71, aí eu enveredei para o automobilismo. Não é da minha época, ainda não havia nascido, então não tenho nenhuma recordação. Mas o time do Santos é impressionante. Falam tanto de grandes jogadores hoje. Sim. Quem viu o Edu jogar? Quem viu o Edu jogar vai ver que os jogadores de hoje são bons, mas não são ótimos. Tinha um time do Santos, era Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias ou Joel. O Joel era titular na seleção brasileira, o Djalma Dias, e reserva no Santos. O Djalma Dias era titular. Rildo, Clodoaldo Lima, que faleceu recentemente, Pelé, Mané Maria, que foi um grande amigo do Pelé, Toninho Guerreiro e Edu. O que eu vi o Edu fazer com a bola, jogador nenhum faz hoje. E hoje você exalta muito jogador, não viram aquela época que eu vi. Depois, é lógico, eu deixei o futebol, aí me tornei repórter de automobilismo, né? Acho que você fez muito bem. Buscou trocar os gramados pelas pistas e uma consciência profissional. Acho que dentro do automobilismo essa consciência existe mais. A gente pode até traçar um paralelo aqui, não diminuindo ninguém. Mas você mesmo lembrou agora há pouco, Lewis Hamilton, a postura como profissional, e o próprio Neymar, né? E o Lewis Hamilton nunca se ateve das suas obrigações, é um grande piloto, não é à toa conquistou 7 títulos mundiais, ainda representa o interesse, como aconteceu com a própria Ferrari agora, e agora a gente pode pegar até o relato recente nos 40 anos de Cristiano Ronaldo, o Emílio. Cristiano Ronaldo excedeu na humildade, a gente entende. Mas ele disse que na história do futebol nunca apareceu ninguém tão completo como ele, né? E ele falou isso? Ele disse que ele chuta com os 2 pés. Eu só espero que ele nunca tenha tentado ao mesmo tempo, porque senão ele cai sentado, né? Mas cabeceia dos 2 lados, salta como ninguém, fisicamente é perfeito, nunca se esvaiu da qualidade técnica, é um agregador, entende como técnico, como funciona o jogo em campo. Na verdade, ele é algo que eu acredito que ele é outro planeta, como diria o nosso querido Pepe, né? O tamanho do ego dele é do tamanho do universo. Eu acho que ele errado. Portugal é muito pequena. Então, ele é um excelente jogador, é verdade, né? As últimas décadas, ele e Messi... Cairia bem no Santos, como profissional, que ele iria para o Caixinha,
bota esses caras para correr, ó. Ele é profissional mesmo, tal, mas aí ele exagerou um pouquinho, né? Como diria os portugueses, um bocadinho. Sem comparações, mas o Lewis Hamilton, independentemente do resultado dele na Ferrari, a preparação que ele está fazendo para correr pela Ferrari é de um verdadeiro profissional. Sim. Eu acredito até que nos treinos o Leclerc seja mais veloz do que ele. O Hamilton já deve estar perto dos 40. Sim. E por mais que se prepare, ele tem fisiologista, tem tudo. É um profissional na acepção da palavra. Mas durante a corrida eu acredito que ele supere o Leclerc. Agora, em velocidade, o Leclerc está no auge, né? Sim. E o Hamilton, digo que está na descendente, né? Mas tem mais dificuldades com 40 anos. Dizem, né, Fernando, mensurar que um jovem piloto com qualidades, ele é mais atrevido, ele arrisca mais. Bem tem um mais apetite veloz. maior. O Hamilton já conquistou tudo que precisava. E esse é um problema. E essas conquistas trazem uma certa acomodação, né? Muita gente falou que o Russell andou na frente. Não andou, eles empataram. Mas só de empatar para o Russell é um grande feito, né? Sim. Esse é um bom piloto, né? Exato. Jovem. E andar junto do Hamilton é sempre muito lisonjeoso. Porém, o Hamilton estava desmotivado. Exato. Né? Uma vez conversando com o Piquet falou, né? Eu não vou arriscar o pescoço, e na época arriscava, né? Hoje não. Para andar em quinto, sexto lugar, que andava em primeiro. Sim, né? sem dúvida. Tanto é que depois, quando ele foi para a Benetton, ele ganhou corridas, né? Foi terceiro, se não me engano, a Benetton foi vice-campeã, né? É diferente. Se ele tiver um carro competitivo, ele vai estar motivado. Não tenha dúvida, a gente vai comentar muito sobre isso. E só registrando aqui um abraço também para o Antônio, lá no Guarujá, Antônio, a esposa, a dona Sônia, ao senhor Roberto também, né, que está lá na... Agora é Empório, né, Antônio? Eu fico falando padaria, você me corrigiu ontem, tá certo, é Empório. E perguntando quando é que nós vamos entrevistar o prefeito do Guarujá, Farid Maggio. O prefeito do Guarujá, que ontem estava em Brasília, na verdade, grande parte dos prefeitos do Brasil, ou dos municípios brasileiros, lá se encontravam, né? Quando não foram os prefeitos, foram os vices, que nós tivemos aí o famoso passa-chapéu. Todo mundo tentando passar o chapéu para o governo, e o governo também tentando passar algum chapéu em alguém. Até porque a questão da economia... não é fácil você apenas levar. Inclusive, destacando o prefeito do Guarujá, o César Nascimento, esteve em contato e reunião específica com vários profissionais do governo, inclusive do planejamento, da economia, e teve um momento com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro, né? E até passar direitinho aqui na pauta, né? Ele esteve com o Geraldo Alckmin e do PSB. E nessa conversa, o vice-presidente, também ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviço, olha quanta coisa para o Alckmin cuidar, né? Ele disse, olha, o pátio de caminhões na Ilha do Tatu é bacana, é bom, abriga muito caminhões, mas para nós não serve, não. E aí disse que o Alckmin olhou, né, com aquela coisa, porque não é da pasta dele, é da pasta de portos e aeroportos, mas ele tem uma influência para ser vice-presidente, mas eis que eu gostei da conduta do prefeito Cubatão. Ele falou que não quer, não gostaria de ter, mas levou uma proposta. Levou uma proposta com fotos, com estudo, com tudo, e ofereceu uma nova área, né? E aí o ministro, também vice-presidente Geraldo Alckmin, ficou satisfeito, sorriu, quer dizer, trouxe aqui uma propositura, e o Paulo Alexandre Barbosa, que é presidente da comissão, inclusive ligado a Portos e Aeroportos, também recebeu a informação de uma nova área, né? Uma área conhecida como Sítio dos Areais, no polo industrial da cidade de Cubatão. Quem conhece ali o polo industrial, fica bem às margens da Cônigo Domênico Rangoni, né? Então pode ser uma troca de área, né? Não mais ali no sítio do Tatu, né? Naquela área, na Ilha do Tatu, para que seja feita essa praia. E aí mostramos, Emílio, que os nossos prefeitos têm que ser dinâmicos. Eles têm que não levar apenas problemas ou reivindicações ou mesmo negativas. Tem que levar propositura já mensurando isso, porque eu tive vários contatos com alguns empresários que dizem o seguinte: quando chega em Brasília, dizem assim, pô, o seu prefeito não traz nenhum projeto, e um projeto executivo, né? Ou aqueles que trazem e é em minoria. Então, essas cidades vão ser as cidades bonificadas com os projetos sendo colocados na ponta da agulha, né? É algo interessante, a gente então precisa de um alinhamento, né, dessa região metropolitana, Cubatão, Santos, Guarujá, São Vicente, Bertioga, Praia Grande, para que nós possamos literalmente sair desse estágio que a gente percebe que o governador mostra interesse, mas caímos como região metropolitana de todo o estado. Você tem razão, porque
se os prefeitos não se unirem, a região sempre vai ser dessa forma, cada um puxando a corda para o seu lado, e toda vez se rompe, a gente não consegue desenvolvimento regional, né, relevante. Sim. Um prefeito consegue uma coisinha ali, outra acolá, mas, na verdade, a região como um todo não consegue um desenvolvimento que a gente sustentável, e é importante que os prefeitos, quando se dirigem ao governador, ao presidente, aos ministros, eles façam como você citou, o prefeito de Cubatão. Ele olha, eu não concordo com isso, porém eu tenho uma alternativa. Correto. Então é importante, tenho certeza que as prefeituras têm pessoas capacitadas, técnicos aptos a qualquer tipo de projeto, né, para que e o prefeito, como líder, ele tem que chamar a turma e falar, olha, eu preciso de uma alternativa, como foi feito, tá? Porque eu quero levar lá para cima, já para o ministro, para o presidente, para quem quer que seja, para o governador, e a gente possa, dessa forma, desenvolver a cidade. E eu acho que essa é a postura assertiva que qualquer líder, qualquer gestor, né, precisa ter hoje em dia. Não basta simplesmente, como você disse, passar o chapéu. Exato. Porque aí é muito fácil, isso qualquer um pode fazer. Agora, gerir a cidade, administrar, fazê-la se desenvolver para que a população possa ter uma condição de vida melhor, é preciso ter esse tipo de postura. Olha, o Otávio Bezerra, mais o Luizinho lá da 9 de Abril, Cubatão, dando um bom dia, falando parabéns, Eduardo, você está falando de Cubatão, os programas aqui da região não gostam de Cubatão, não falam de Cubatão. Eu não vou afirmar isso, ô Luiz, mas ele diz aqui até o Otávio, o César Nascimento é um jovem, já estava, né, na máquina do governo, conhece muito bem a cidade, ele até cita aqui, bem lembrado, Otávio, recentemente ele esteve em contato com, segundo você até está colocando, acho que tem razão, o único deputado que está trabalhando pela região, que é o Paulo Alexandre Barbosa, ele cita isso e fala, foi conversado, e o Paulo Alexandre levou uma promessa de conversar lá no governo federal disso, de uma alternativa. Aí surgiu oportunidade ontem e foi colocada. E quem estava à mesa justamente é isso. E esse é um risco, Fernando. A gente só tem um deputado hoje trabalhando pela região, ou alguém pensando em coisas ensandecidas, como, por exemplo, criar um colégio militar, que eu acho que tem coisa mais importante do que colégio militar, né? Eu não sou contra tudo, mas também não sou favorável a tudo. Antes de falar do colégio militar, né? Você estudou em colégio militar? Oi? Você estudou em colégio militar? Não, estudei no Cesário Bastos. Você estudou em colégio militar? Não, estudei no Escolástica Rosa. É lá mesmo. Eu sei, eu li, é por isso que eu estou falando. Você vai passar na porta, assim, o Fernando que gosta de passar na praia? Eu vou lá fazer um protesto, vou liderar o protesto contra essa ideia absurda. Como a ideologia invadiu a técnica e a ciência, né? O conhecimento, né? Nós temos dois deputados, um bastante atuante, que é o Paulo Alexandre Barbosa, que os 9 municípios têm uma grande oportunidade de levar projetos. O outro deputado, você falou dois? Dois, e a Rosana Vale. Rosana Vale, depois fazer só um pequeno parênteses, mas depois da Rosana Vale. O Paulo Alexandre, ele é um deputado muito atuante, como prefeito. O prefeito foi um prefeito bem ativo. Como ele falou, se você tiver projeto, procura o Paulo Alexandre, os 9 municípios da Baixada. Ele tem um relacionamento muito bom com o Geraldo Alckmin. Sim. Isso é uma pessoa que é muito próxima do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin tem influência no governo, não tem influência no PT, tem influência no governo, é vice-governador, vice-presidente, tem uma pasta importante, que é o Ministério da Indústria e do Comércio e Serviço, é muito importante, mas o mais importante hoje, eu vejo, a atuação do Alckmin nessa negociação da tributação, que fala de taxação, a tributação do comércio exterior, aço e alumínio. Ele, como sempre, muito ponderado, abre-se primeiro a negociação, depois se passa para uma reciprocidade ou retaliação. Então, perfeito a atuação dele. Então, aqueles da Baixada Santista, aqueles prefeitos que têm projeto, como ele falou, procura Paulo Alexandre, leva Paulo Alexandre e consegue uma abertura para trazer recursos ou então condições de estrutura para você desenvolver a Baixada Santista.
Quanto a Rosana Vale, depois da eleição municipal, eu acredito que ela adquiriu uma experiência muito grande e que vai ser útil para ela no futuro. Correto. Espero que ela saiba aproveitar todo esse período que ela disputou com o Rogério Santos a Prefeitura de Santos. Ela era a favorita, mesmo o Rogério indo à reeleição. Durante o processo eleitoral, a população comparou a proposta de um e de outro. Prevaleceu a experiência de quem estava no poder. Por isso eu digo, a experiência da Rosana Vale, hoje, como deputada federal adquirida nesse processo eleitoral de Santos, pode ser muito útil para a carreira dela política. Exato. E para o município de Santos. Exato. Então, tudo que você faz na política, você deve carregar como experiência para galgar cargos maiores e atender a sua comunidade, a sua coletividade. Ela pode ser uma boa interlocutora, ela tem isso, ela tem uma boa entrada. Eu acredito que você colocou bem essa experiência que ela conseguiu, né, dentro da eleição, independentemente do resultado. Independentemente do resultado. Há uma evolução nisso. E até para chamar a atenção, antes do nosso intervalo, tem na volta assuntos importantes, né, como fala do Armínio Fraga, essa é uma fala importante, ou também o Emílio veio, acho que na cor. O Emílio não sabia da pauta, mas ele veio na cor. Eu não soube a fala do Armínio Fraga. Mas nós vamos falar, na volta nós vamos falar. Eu vou dizer para vocês aqui, como também o governador das Minas Gerais, terra boa, né, Romeu Zema, resolveu protestar contra a inflação dos alimentos comendo uma banana com a casca, né? E levou invertidas, né? Meu Deus. Nós vamos falar disso também. A gente vai um rápido intervalo. Esse pessoal que pôs o boné do MAGA, desculpe, deveria entender que o MAGA defende os interesses dos Estados Unidos contra os interesses do mundo. Aí depois, em resposta, vai comer banana com casca. E aí é a postura de um governador de um estado importantíssimo, Minas Gerais. O aço foi reeleito. A tributação de 25% do aço no mundo prejudica quem? O primeiro governador, o estado de Minas. O primeiro governador. Terra do minério de ferro. Isso. E foi o primeiro governador, depois da reeleição, a aumentar os seus salários. Isso. Tá? Então, eu acho que... Ele não é daquele partido que propõe uma nova política? Um novo, né? Que, de novo, não tem nada, né? De novo, nasceu velho, né? Exato. Nasce requentado já, e meio requentado. Mas nós vamos ao intervalo para voltar a tratar desses e outros assuntos, como Armínio Fraga diz que Gabriel Galípolo, que preside o Banco Central, precisa de ajuda, e de ajuda da área fiscal. A coisa está muito difícil, não está tão bem. Daqui a pouco a gente vai... Depois, posso falar sobre isso? Na volta a gente já vai com falar, todo respeito a Armínio Fraga, Mailson da Nóbrega. Sim, raposas, né, da economia nacional. A gente vai falar, porque eu tenho horário aqui da nossa rede, para cumprir o horário da rede, mas em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, se você quer importar e exportar, 13.499.86. Não perca o seu tempo. Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. É uma parceira para o seu negócio. G Plus, consultora e incorporadora. Deixa eu parabenizar aqui o Roberto Barroso Filho, o Diogo Godinho, a sua filha também, a Juliana, pelo belíssimo trabalho e dos empreendimentos que estão sendo colocados aqui na Baixada Santista, como o Ilha de Malta no Canal 5, o Bali na Prost de Souza e agora mais recém-lançado, o Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa, bem do lado ali da Pinacoteca. Na verdade, atrás da Pinacoteca, você vai ter uma visão do mar sempre no residencial Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa. E também lembrando, né, a qualidade faz a diferença na G Plus e também na Life. Se você quer adquirir um imóvel a partir de 385 mil, fale com a Life, a caçulinha do grupo, com Piazza Torino, na João Freire 363, ali entre Imbaré e Aparecida. Ótimo ponto, ótimo negócio. E você vai fazer um ótimo negócio para investir, para morar, e com qualidade de vida também, com 3 espaços de conveniência. Life, G Plus, é só acessar as redes sociais, você vai descobrir ótimos negócios. Lançamento do Paros, preço campeão. Você ainda pega preço campeão no Bali, na Prost de Souza, né? E ainda tem alguma unidade, ele deve estar acabando as unidades, Ilha de Malta no Canal 5, quase na praia. Ficaria a 70 metros da areia da praia no Canal 5, em Santos. Lembrando também da Escola Ciência de Astrologia, nosso querido Virgínia precisa de uma reunião urgente com o Jorge. Aquela reunião de 7 horas, sem intervalo comercial. Coisa tá fácil não, viu?
O Trump que precisa de uma consulta dessa, viu? O problema do Trump é que se ele for fazer uma consulta como essa, ele leva o Elon Musk. Leva. E aí o E o filho do Elon Musk. que é pior ainda. Fora os amiguinhos, né, do Trump, para resolver assuntos de... Eu acho que o Trump, ele nasceu na família dele, todo mundo dizia não. Então, ele não é não para tudo. Então, ele não quer mais. Não quer Nós nada. estamos brincando, mas é sério. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos pode abalar o mundo inteiro, Vamos comentar isso principalmente também os na volta. Estados Unidos. Vamos comentar. Mas eu queria falar do Armínio Vamos, Fraga. na volta vai ser o primeiro assunto. E para fechar aqui, a Escola de Ciência de Astrologia, lembrando, entre em contato com a Jaqueline lá pelo 13-994-467839. Agora, se você quer abrir uma empresa, a sua empresa você não consegue mais ter tempo suficiente para modificar a contabilidade, para que você tenha um planejamento contábil melhor, departamento pessoal mais ativo, fale com o Rocha Contabilidade, com Marcelo Rocha Equipe. Pode ser online, mrochacontabilidade.com.br. Como também, se você tem um carro zero, um carro com pouco uso, mesmo com muito uso, fala assim, pô, Edu, eu vivo batendo na porta do meu carro na coluna do prédio, tem aquele amassadinho lá, mas eu não consigo achar tempo para ir lá. Não precisa ir lá na Comendador Martins 191, não. Pega o celular, liga 97408-5990, 97408-5990, tira 5 fotos de ângulos diferentes do amassado, manda para o Hammer e ele manda para você o orçamento e diz o dia, a hora para você levar o seu carro e não perde tempo em momento algum. E mecânica Eliomar, do nosso querido Roberto Santana, lá na linha amarela em São Vicente, há 55 anos cuidando da mecânica, elétrica, hidráulica do seu carro, não importa a marca, modelo e ano. Roberto Santana, ele faz mágica, literalmente, e tem pés no chão. Sabe o que é isso? Você vai pagar o preço justo do conserto e ele procura a peça ideal dos melhores custos do mercado. Virgínia, rápido intervalo e na volta, eu não volto com a banana do Romeu Zema. Eu vou voltar, inclusive o Emílio veio de amarelo, acho que para homenagear a banana do Zema. Na tua situação do mundo, banana está comendo macaco. Olha o doutor Roberto Monteiro. Bom dia, doutor Roberto. Voltou do interior. Ele diz o seguinte: bom dia, meu caríssimo e querido apresentador Eduardo Lucas. Obrigado pelo caríssimo apresentador, né? Ele diz assim: estamos protagonizando uma era de estrelas na política brasileira, seja regional, seja estadual, seja nacional. Sem citar nomes, vou colocar 2 figuras agora. Você acabou de citar o governador Romeu Zema, do qual tive o prazer de conhecê-lo há anos atrás em um evento sobre justiça em Brasília, tá? Ele come a banana com a casca. Deve ter sido algo bastante indigesto para que ele pudesse absorver. Aqui no Guarujá, recentemente, o nosso excelentíssimo prefeito Farid Maggi bebeu água contaminada do mar. Então veja a mentalidade dos nossos políticos que temos como representantes. Se continuarmos assim, diríamos que teremos que fazer um grande banheiro na política brasileira. Já entendi, doutor Roberto. E mais, produzir efeitos na prática e não com comentários maliciosos e até perniciosos. Precisamos de soluções. Não ex-presidentes de Banco Central fazendo comentários sem conhecimento, até porque se puxarmos a história da economia brasileira, na época do Armínio Fraga, ele teve acertos, mas teve muitos erros. Olha, doutor Roberto, daqui a pouco na volta do intervalo o Fernando vai comentar e eu leio aqui a notícia do Armínio Fraga na Rádio Star News. E ele diz aqui no Guarujá, nesse momento, sensação térmica já de 42 graus no Guarujá, Virgínia, lá em Guarujá. Diga lá, Virgínia, a participação. Márcia Gouveia, Eduardo Lucas, Virgínia, Chagas, muito bom dia. Mais um programa com temas importantes para a nossa região e que calor. Faltou o Emílio aqui. E assim, bom dia a Márcia, e como ela está falando de São Vicente, ontem o prefeito Caio Amado, que é presidente do Condesb, declarou que quer continuar presidente do Condesb. Ele falou que é a hora e vez de mais energia, jovialidade para fazê-lo, né? Então ele quer aproveitar e continuar, porque, segundo ele, a região metropolitana precisa de novas obras, novas verbas e precisa de um interlocutor para isso tudo. Vamos ver como é que vai ficar, porque tem uma eleição, os prefeitos escolhem o presidente do Condesb se ele vai ou não permanecer. Pode ser que permaneça, não tem problema nenhum. Eu vou ao intervalo e na volta, economia na UTI e juros nas alturas, diagnóstico de Armínio Fraga para o Brasil atual. E na volta, tanto o Fernando como o Emílio vão comentários do ex-presidente do Banco Central, senhor Armínio Fraga. A gente volta já, não sai daí. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar.
Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Somos desafiados. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. O nosso querido Luiz, lá da Ponta da Praia, o Carlos Eduardo em Campinas, né? Estão provocando a questão do seguinte: você esqueceu, Eduardo, de falar da lei do ex, Yuri Alberto, este craque do futebol brasileiro. Eu até vi, eu passei pelo clube, passei pelo Santos, trabalhava lá, o Yuri Alberto ainda estava lá. Eu vou só diminuir a tua expressão, craque nem tanto, né? Mas é um jogador aplicado, fica muitos jogos sem fazer gols, mas realmente você tem razão, a lei do ex funcionou, ele fez 2 gols. O primeiro, um belíssimo passe do Memphis Depay, né, que o Garro fez o lançamento, a defesa do Santos estava assim, ó, acho que sentindo calor, né, em São Paulo, e ninguém foi em cima. Então o Garro tocou para o Memphis Depay, que matou no peito e com a perna direita ele jogou na cabeça do Yuri Alberto, que teve só... Se o Yuri Alberto perdesse aquele gol, o técnico Corinthians ia ter um treco, né, porque ele estava na cara do gol, né, e depois também, né, é um jogador aplicado, mais uma das crias do Santos, literalmente, a gente fala em crias, né, a gente vai falar de Caio Jorge, o Yuri Alberto, pode falar de vários centroavantes,
Gabigol, que está no Cruzeiro já arrumando confusão, e por aí vai. Mas só o Carlos Eduardo está dizendo o seguinte, aqui, saudoso cronista esportivo de Santos, ele cita aqui, né, dizia que esse técnico não vai comer pinhão em festa junina. É o Piero Neto, você está falando, falecido, né? Ele pergunta... Que era São Paulino, né? São Paulino roxo. Ele pergunta, Pedro Caixinha, resistirá ao carnaval? Calma. Tem um bom trabalho, é começo, está montando o time. Não, a caixinha dele não faz mágica, não. Mas é um bom treinador, não vamos desqualificá-lo, não. Tem muito por fazer também. Como o assunto é futebol, agradeço aqui, Luizinho, Carlos Eduardo em Campinas, e ele perguntou se o Santos vai contratar mais jogadores. Vai contratar o Thiago Maia, contratou um argentino agora também, né? E a gente depois passa no esporte para você. Diga lá, Virgínia. Márcia Gouveia, o que vocês acharam do período em que o prefeito Caio Amado esteve à frente do Condesb? Quer comentar, Fernando? O Condesb é muito difícil ter uma ação propositiva porque não tem autonomia financeira. E nenhuma entidade pública ou privada que não tem autonomia financeira pode levar a um resultado eficaz. Então, criticar este ou aquele, elogiar este ou aquele, todos tiveram mais ou menos o mesmo padrão de gestão. Limitado pela situação do poder da AGEN. Quando eu digo poder, competência da AGEN. Ela é muito pequena. Além, é lógico, né, que nós não temos um pensamento metropolitano. Não. Talvez seja essa uma falta, e a Márcia... Vamos cobrar do prefeito Camado também, né? Comentário dela aqui. Diga. Doutor Emílio, perdoe a minha falha. Bom dia para o senhor também. Está perdoado, né, Emílio? Agora, como eu gosto de dar a fonte, e aí tem gente, o doutor Roberto falou assim, Eduardo, onde você leu a notícia do Armínio Fraga? Eu vou mostrar, porque eu sou bastante autêntico, né? Então eu não invento notícia. Eu sei que o doutor Roberto não está me provocando assim, né? Eu vou um pouquinho na tela aqui, ó. Vê se dá para mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Invest News, tá aqui, ó. Tá, inclusive, o semblante do cidadão aqui. Agora eu vou mostrar, inclusive, para os nossos convidados, que a informação não é invenção. O senhor Emílio Fraga, isso, que o nosso Chagas e o nosso Emílio conhecem bem, está aqui a informação, e tem outros portais de economia que vão trazer. Que defendeu muito bem os interesses do Brasil como presidente do Banco Central, sim, e hoje ele defende os interesses do mercado financeiro, o que é legítimo. Sim. Quando ele esteve no Banco Central, ele defendeu realmente, e foi um excelente ministro, um excelente presidente do Banco Central. E em 2000, quando ele assumiu o Banco Central, eu não o critiquei por manter uma taxa de juros de 45% Teve a sua importância. Teve. Se fosse simples criticar por criticar, eu poderia dizer aqui, Armínio Fraga foi o grande culpado pelos 45% de taxa de juros nos anos 2000. Não foi isso. Exato. Aliás, ele fez um grande trabalho para que levasse a taxa de juros hoje ao patamar que nós estamos, que vai chegar a 15%. Agora, Fernando, ele evocando a figura do Gabriel Galípolo, que já rapidamente respondeu, muito educadamente, não questionou, mas ele disse que a posição do Banco Central, da diretoria, do Copom, nunca eu achei importante não falar é uma equipe. É uma equipe. E ele disse, quando não temos uma certeza por alguma dúvida, continuamos com a reunião para definirmos aquilo que vai ser. A taxa de juros, nós vamos ter um aumento de mais 1%. Continuará agressivo. Vai a 14,25%, depois vai ter 0,75%, 15%. Isto é real, não quer dizer que esteja certo ou errado. Isto é real. Agora, eu deixei a prefeitura, fui para uma consultoria, como você sabe, fui para uma consultoria para fazer análise da reforma tributária, aí pediram para que fizessem uma análise do orçamento da União, Emília. Me deram o orçamento da União na análise. Análise técnica, não política. Vendo o orçamento da União, eu percebi claramente que o problema do crescimento da dívida pública não são os programas sociais. O motivo da dívida pública no Brasil crescer nos últimos anos é a taxa de juros, a Selic. Só vou dar um exemplo. No ano passado, nós pagamos 850 bilhões de juros de serviço da dívida. 850 bilhões por causa da taxa Selic. Se você somar todos os programas sociais do governo,
chega a 600 bilhões. Então, o problema não está aí. E para provar que o problema não está aí, o governo conseguiu atingir a meta do arcabouço fiscal, 0,1. Porém, mesmo conseguindo atingir a meta do arcabouço fiscal, que das dívidas primárias, as dívidas primárias são aquelas da dívida do dia a dia, mesmo conseguindo alcançar a meta do arcabouço fiscal para não aumentar as dívidas primárias, a dívida pública subiu. Subiu por quê? Subiu por causa da taxa de juros. Sim. Nós corremos o risco deste ano pagar 1 trilhão de taxa de juros. Então, o que aumenta a dívida pública não é só os programas sociais, mas principalmente a taxa de juros. Nós temos uma taxa de juros, teremos uma taxa de juros real de 10%. Uma taxa real de juros de 10%. Nenhum lugar do mundo tem isso. Para combater a inflação. Para combater a inflação, você poderia ter uma taxa real de juros de 5%, 6%, e não de 10%. Mesmo porque o que está levando a inflação no Brasil são as condições climáticas. Está aí o sol para mostrar isso. Exato. Quando não grandes temporais, e o câmbio. A taxa de juros do Brasil não influencia no câmbio. Então, quando se critica muito os gastos sociais do governo, deveria olhar o orçamento e ver o que cresce a dívida pública. Repito, o que cresce a dívida pública não são os gastos sociais, é a taxa Selic, que será a 15%. Então, nós estamos dando um remédio para diminuir a dívida pública, querendo que o governo diminua o seu orçamento, quando quem aumenta a dívida pública é justamente o remédio. O remédio que está aumentando a dívida pública, alta taxa de juros. O grande problema do Brasil não é a economia. Que me desculpe aqueles que dizem que é economia. A economia vai bem, os números dizem isso. Ontem, inclusive, Fernando, para você comentar também, o presidente Lula, ele comentou o seguinte, que a economia brasileira crescerá este ano, ele está otimista com isso, e ele diz que... Mais menos, né? Ele diz que o argumento ainda é que isso vai acontecer porque, segundo ele, o dinheiro vai circular nas mãos da população, que vai aquecer e vai movimentar a economia e vai gerar expansão econômica. Essa a grande briga entre o mercado financeiro e o atual governo federal. O mercado financeiro só pensa em aumentar a taxa de juros para ter uma maior rentabilidade, e o governo, para aquecer a economia, ele pensa em injetar mais recursos na economia. O nosso problema não é econômico, os números são bons da economia. Nosso problema é de finanças públicas. Nosso problema é financeiro. O que está elevando a dívida pública no Brasil é um problema financeiro que indiretamente vai afetar a economia. Só para encerrar, para passar a palavra para o Emílio. Desde 2091, os analistas, os economistas do mercado financeiro e da grande mídia, foi feito um levantamento, erram 95% das suas projeções. Desde 2091, os economistas, os analistas de economia da grande imprensa erram 95% das suas projeções. Se um médico erra o diagnóstico em 95%, ele mata o paciente. Exato. Então, quando se critica o contrário, que eles entendem que o governo é o contrário, deveria rever o seu modelo, que leva às análises. Tem um modelo de análise, esse modelo, principalmente depois da pandemia, não está funcionando. Então, e outro ponto, os grandes jornais, principalmente 3, só ouvem o mercado financeiro, não ouvem a padaria da esquina, não ouvem a mercearia do meio de quadra, não ouvem os acadêmicos, só ouvem um lado. Então, hoje, nós estamos refém apenas da opinião daqueles que estão preocupados com maior taxa de juros para ganhar mais, ter maior rendimento aplicando no mercado financeiro. Se você pegar, Emílio, uma empresa e investir nela, você tem um lucro de 5, 6%. Hoje, se você pegar um CDI de 10 anos, você tem uma aplicação, um retorno por ano de 16%. Então, o problema não está só de um lado, sim. O problema também está do outro lado. Pegando isso, Emílio, que ele citou, o Fernando Chagas, a fala do Arminio Fraga, a colocação do Galípolo, presidente do Banco Central,
Aí eu vou juntar aqui com o fato do governador de Minas Gerais ter feito aí várias citações, ele tem dado entrevistas, temos várias emissoras de rádio muito fortes em Minas Gerais, né? E ele se usa muito disso para colocar as informações, seja em âmbito estadual ou mesmo nacional. Ele quer alguma projeção também, ele, claro, tem os seus interesses, e isso tem acontecido. Mas ele disse, né, o Romeu Zema, comendo a banana com a casca, que ele está protestando contra a inflação, que o governo não consegue controlar, né? E mais, ele diz assim, o clima, que o Fernando falou, que a alta taxa de juros, que o dólar e a demanda aquecida devem pressionar o preço dos alimentos e a economia, né, estagnando algumas áreas produtivas do país. E ele cita, o café, carnes, tomates registraram as maiores altas, o governo não propôs até um estoque regulador e não propôs algo para melhorar e criar isso. Além de corroer a renda da população. Custo elevado da alimentação também é uma pedra no sapato do governo, e ele diz que o Fernando Haddad não cria mecanismos para defender isso. A própria indústria em Minas Gerais está sofrendo com isso. E aí, só para responder ao Zema também, que eu fui procurar aqui, a gente tem que procurar, por exemplo, ontem o governador falou, e o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin disse o seguinte, que o setor, por exemplo, de alumínio, que é muito forte, né, no estado de São Paulo, e em Minas Gerais principalmente, pediu mais proteção de mecanismo de defesa comercial do país. E o Alckmin respondeu pelo seguinte, que o corpo jurídico do próprio governo estuda o que é possível dentro das normas, não somente nacionais, mas internacionais. Você tem isso para respeitar, e parece que o Zema esqueceu, e está sendo estudado. Mas são vários fatores, como o Fernando disse, não fica muito simplório, né, o comentário do governador, jogando apenas, claro que o custo da cesta básica aumentou, claro que a economia do alimento está mais cara, né, mas ele joga só para um lado. Como o Fernando Chagas comentou anteriormente, essa é uma análise, né, equivocada do governador, né, porque o que ele propõe, na verdade, ele não diz as claras, é que o governo federal intervenha na economia, voltar aos tempos lá, né, do fiscal do Sarney, aquelas coisas todas, baixar preço na mar, fazer contenção. Nós temos um exemplo aí, a Argentina fez muito isso, até o governo anterior, sim. E destruiu completamente todo o sistema econômico do país. Então é isso que ele está propondo. Será que ele tem ciência né, do absurdo, da irresponsabilidade que ele está falando? E aí ele vai destruir toda a economia. Nós passamos há pouco tempo aí por uma recessão, né, em 2014, 2016. Alguns dizem que até hoje nós não conseguimos nos recuperar. Então, o governador precisa ser mais ponderado. Você falou do ministro Alckmin, né? Sim. Do governador. Está faltando ponderação para o governador. Ele apoiar aí algumas pessoas aí contaminadas pela ideologia como ele, apoiando o presidente Trump como se nós fôssemos americanos. Né? Isso é ridículo. Né? Sinto vergonha alheia das pessoas que colocam esse boné na cabeça, né? E precisa ter mais ponderação e verificar o que está acontecendo. A gente falou aqui, Minas Gerais, terra do minério de ferro, das siderúrgicas, os em Minas e outras tantas usinas que estão por lá. Né? Ele apoiar o governo lá do presidente Trump, e agora vem uma cacetada dessa. No estado dele. No estado dele. Vai ser mais não, e é assim, Minas Gerais é a maior produção de ferro. O Manuel Ramos e o doutor Roberto aqui mandando também, o Luiz Cláudio da Encruzilhada, né? Está num lugar bom, hein? A Paula Siqueira está falando da Pompeia também, perguntando em relação ao seu comentário. Vou comentar agora, para vocês é até bom citar. O presidente norte-americano Donald Trump assinou ontem para tarifar em 25% todas as importações de aço e alumínio. Detalhe, mais de 90% do aço cru utilizado pela indústria norte-americana vem de fora, é importado. E justamente esse é o ativo maior que o Brasil vende para os Estados Unidos. E aí, esse tarifaço, o governo do México ontem enviou uma comunicação ao governo brasileiro dizendo o seguinte: precisamos ter estratégias rápidas e urgentes para reagirmos de forma correta e ponderada, né? Que o México também o faz. O Canadá também. O Canadá também. É que aqui foi como foi uma comunicação direta do México com o Brasil, o Canadá talvez não tenha se manifestado, e aí até o ministro Fernando Haddad disse que
O Brasil não pensa em supertaxar ninguém, até porque não é... Não é o momento de não fazer isso. Exatamente, não é o momento e não é a ideologia do governo. Não, não. Pois não, Com relação a esse assunto do aço, do alumínio, né? O Brasil hoje ele não é mais o grande produtor de aço. A China inundou o mundo com aço. Então o Brasil precisa ter muito cuidado em pensar em reciprocidade nesse assunto, porque os Estados Unidos ele compra o aço brasileiro. E o Brasil hoje é um grande exportador de placas. Nós não exportamos mais hoje laminados. A frio, a quente. A China superou o Brasil. Hoje a gente tem um exemplo aqui de Cubatão, a Usiminas, né, Sim, sim. Ela não tem mais a área de metalurgia, Exato. mais operação, somente faz laminação. Então, está falhando? Vamos trocar aqui. Está agora no 5 aqui, Virginia, deve estar falhando o microfone. Tá ok? Então, é preciso ter cuidado. Aí o Alckmin foi bem ponderado e correto, porque ele tem plena ciência disso. A China exporta aço, placas e outros produtos acabados para o mundo inteiro. Olha, a informação, Emílio, se me permita, desculpa te interromper, a informação que eu recebo até pela rede aqui, a gente estava aqui nos portais, agora a gente recebe informação seguinte: o presidente Lula convocou agora pela manhã o Fernando Haddad, para que ele possa conversar, porque o Haddad tinha dado a seguinte informação, e é claro que foi com prudência, né, Fernando e Emílio? Eu tirei a palavra de Emílio. O ministro Fernando Haddad, ele na segunda-feira ele havia dito que o governo brasileiro não estaria avaliando taxar as plataformas digitais americanas em manifestação feita pelo presidente americano Donald Trump se oficializasse o aumento. O aumento aconteceu realmente ontem, né? E o Trump disse ainda no domingo, Donald Trump, que as tarifas girariam em torno de 25%, mas não confirmou. Só que ontem ele confirmou e assinou isso. E aí, agora há pouco pela manhã, inclusive dentro da rede MaxCast, aqui também informação de várias emissoras, nós estamos no grupo, o presidente Lula já chamou o ministro para que o Brasil possa aí tomar algumas medidas, basear em informações dos governos do México, Canadá e produtores de minério de ferro, né? E aí ele cita aqui, o presidente Lula deve pedir ao ministro e a toda a sua direção no fato do ministério para que eles possam taxar as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, impor tarifas da mesma forma ao governo norte-americano. E aí o ministro Fernando Haddad não confirmou que é a sua ideia. A reunião vai acontecer. Antes de mais nada, a gente precisa entender que os Estados Unidos é a maior potência econômica, bélica e tecnológica do mundo. Enfrentar hoje, neste momento, os Estados Unidos cara a cara é perder. Exato. Eu acredito que no curto prazo os Estados Unidos ganhem toda essa batalha, mas eles vão provocar um caos no mundo, principalmente nos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos já está crescendo, que a longo prazo o grande perdedor serão os Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão fazendo é jogar o mundo no colo da China, até para a defesa desses aliados que estão sendo abandonados pelos Estados Unidos. Agora, feito isso de uma forma geral, no caso, a tendência do Brasil é negociar. Eu ia te falar. Negociar. Nota agora também. Não tem agora uma informação nova. Não deu para negociar. Aí tem que agir ou com reciprocidade, ou só mais reciprocidade, ou a retaliação. Se houver retaliação, tem que ser em empresas. Não, se punir os Estados Unidos, o Trump não vai ligar. O Trump está enlouquecido. O Trump não ouve ninguém. Olha, eu posso dar informação agora que chega, Fernando? Só complementar. Tem que afetar setores importante dos Estados Unidos. Sim. E que o Brasil importa. Exato. Aí seria a tecnologia. Sim. O Haddad já tinha proposto isso. O Sidônio foi contra. Talvez essa seja a saída. Não adianta a gente pegar produtos dos Estados Unidos ou simplesmente retalhar. Tem que ser estratégico. Olha, aquilo que afeta a empresa americana e a empresa americana vai pressionar o Donald Trump. Vai. É isso que tem que fazer. Os empresários norte-americanos vão para cima do Trump. Isso. E assim, olha, a Reuters acaba de informar, e a gente estava com a rede aqui, eu estava tentando abrir, que é o seguinte: o vice-presidente Geraldo Alckmin não conseguiu ontem conversar com o presidente Lula, por isso ele recebeu prefeitos lá, e termina o encontro de prefeitos hoje, nessa quinta-feira, lá em Brasília. Não for esse fato, além dos governadores terem ido ontem também a Brasília,
para negociar vários aspectos, inclusive o governador do estado de São Paulo estaria se encontrando com o presidente Lula para definição do modelo, né, do túnel Santos-Guarujá. Esse modelo foi definido, será baseado em uma PPP, mas a informação que vem agora, questão de 10 minutos. O vice-presidente Geraldo Alckmin pediu uma reunião com o presidente, com o próprio ministro Fernando Haddad, e fazendo-se valer da sua experiência como governador do estado de São Paulo, ele disse o seguinte: devemos defender um sistema de cotas de exportação sem a sobretaxa, como ocorreu em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump. Segundo Geraldo Alckmin, o governo brasileiro deve, com urgência, procurar o governo norte-americano para encontrar uma solução para essa tarifa de 25% imposta pelo governo americano sobre as importações de aço e alumínio. E disse agora há pouco, inclusive em Brasília, já havia se pronunciado ontem, né, no final da noite, que tem que ser com rapidez e com muita lucidez. Isso. Falas de Geraldo Alckmin, que defendeu Perfeito. um sistema de cotas de exportação sem a sobretaxa, como ocorreu há anos atrás, né? E mais, ele cita que quando ele também impôs tarifas sobre os produtos siderúrgicos brasileiros, mas conseguimos um acordo naquele momento e ponderar. E mais, quem mais fez a sobrecarga foi o governo, quem mais cortou foi a indústria norte-americana. Ela se impôs e pediu os acordos. Então vamos repetir o mesmo sistema. O Alckmin disse ainda, em entrevista agora há pouco lá, que a Embaixada Brasileira já faz o contato com Washington rapidamente para tentar marcar essa reunião. E ele diz, as cotas são um mecanismo inteligente. Donald Trump entenderá, não queremos prejuízo para nós e nem para eles. Perfeito. E você aumentará a tarifa gradualmente, sem impor nada. E para a cadeia norte-americana, que necessita do aço brasileiro. Porque se também tivermos esse problema, os produtores de aço do Brasil defenderão a continuidade de um acordo comercial estabelecido em 2018, o que vai criar confusão para as determinações de Donald Trump. Só corroborando o que o Emílio falou, o que o Emílio falou é muito importante. A China inundou o mundo com aço. E o que a China faz? Ela vende o seu aço barato para os outros países vendem para os Estados Unidos. Por isso que o Trump determinou 25% para todos os países, que não é o caso do Brasil. O Brasil não compra da China para vender para os Estados Unidos. Ele produz aqui e vende para os Estados Unidos. E o Brasil... os Estados Unidos é superavitário com o Brasil no comércio exterior. Então, não há motivo de você punir o Brasil por uma questão que ele está brigando com a China. Olha, e agora, só para encerrar, para passar a palavra para o Emílio. O interessante, o Milei, que também ia levantar um muro contra o Brasil, é o mais prejudicado. 60% do seu alumínio para os Estados Unidos, 50% do seu aço, Estados Unidos. Sim. Então, ele continue levantando o muro contra o Brasil. Olha, especialistas na Europa dizem que a ação de Trump é equivocada, mas dizem o seguinte, os impactos serão muito maiores para nós aqui da Europa do que para o Brasil, do qual precisamos também conversar. O chanceler alemão declarou o seguinte, vamos estabelecer contatos e tanto o Brasil como países potencial em produção de alumínio e o aço podem ser parceiros comerciais. Aí será um problema nos Estados Unidos. A economia americana também sofrerá as ações disso. E já tenho contatos com grupos norte-americanos que disseram o seguinte, não suportaremos essa carga imposta goela abaixo pelo presidente Donald Trump. Então, o Trump, Emílio, vai criar, o que ele está dizendo aqui, até uma judicialização do setor de aço e alumínio nos Estados Unidos. Vai criar uma briga. Ele está tentando estimular, entre aspas, também a indústria siderúrgica americana, mas o parque industrial siderúrgico é muito ruim. Sim. Ele é precário. A indústria siderúrgica perdeu muito ao longo das últimas décadas. Então, ele não sei qual é a ideia exatamente. A gente sabe que é uma promessa de campanha. E ele está jogando isso para ele está enlouquecido. Vamos para frente. Só que o primeiro-ministro na Inglaterra disse o seguinte, os Estados Unidos têm que ter calma, porque eles correm um sério risco de ficar extremamente dependentes da China. Acabamos de falar isso. E é justamente o que eles não citam. Ele diz, há um protecionismo agora de Donald Trump que é equivocado. Precisamos todos nós sentarmos à mesa e termos posições fortes e concretas. Ele pode ser o líder dos Estados Unidos, importante para o mundo, mas não é o dono da verdade. Não, ele se acha imperador do mundo, né? Olha, o negócio é patético. Quem viu ontem, no Salão Oval da Casa Branca, o Trump, o Musk e o filho do Trump,
Virou um circo aquilo. E só que os Estados Unidos, eu repito, os Estados Unidos são a maior potência econômica, bélica e tecnológica o que ele está fazendo hoje, o maior prejudicado será o próprio povo americano, que te dou 2 anos. O povo americano, na eleição de meio de mandato, votando contra o Partido Republicano. Tamanha a loucura que eles estão fazendo com os Estados Unidos e com o mundo. Eu vou para o intervalo e alguns jornais norte-americanos ontem fizeram uma disputa de informações contra o governo Donald Trump. E mais, irritado, o presidente americano não quis responder de forma educada. Mas sabe-se, contudo, que Trump deseja riquezas minerais do Canadá. Por isso tem sido constante as suas ameaças ao país vizinho. Quando o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse a um grupo de executivos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estava brincando sobre anexar o Canadá, ele disse, eu sei quais as razões. Eles são pobres em minérios e nós temos muito mais do que eles. Então nós precisamos nos proteger. E se ele pensa que terá brincadeira, não terá brincadeira. O Canadá é rico e quase 3 dezenas de minerais críticos essenciais para a tecnologia e produz mais de 60 minérios, metais, incluindo níquel, potássio, alumínio e urânio. E o lítio da Groenlândia. Olha lá. E os depósitos estão espalhados por todo o nosso território, aqui no Canadá. Tem que ter uma área territorial aproximadamente do tamanho de toda a Europa e é o segundo apenas para a Rússia, ficando, né? Ontário é a província mais populosa do Canadá e é rica em níquel, cromita e cobre, e eles não têm. Então, por isso, vão ter que sentar à mesa para negociar e não venham com ameaças. Palavras do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Agora, Emílio, Emílio, está arrumando confusão, hein? Emílio, efetivamente, o que ele produziu até hoje? Ele só entreteu a extrema-direita. Sim. E efetivamente ele não produziu nada. Jornais americanos. E cada dia é uma notícia nova, né? Uma ebulição no mundo inteiro. Fiquei muito satisfeito, né, Emílio, de ver a postura, Fernando do Alckmin, chamando a atenção do presidente Lula. O Fernando Haddad também, com reticências, entendeu o que quer dizer. E os contatos com a Embaixada Brasileira já para fazer o contato com Washington, o Brasil tem que ser agora. Veja, Europa se manifestando, Canadá, que foi ameaçado por palavras pesadas do Trump, também se manifestando. Podemos ter aí uma forte pressão sobre o mercado e sobre o governo Trump, como muito bem assertivamente vocês comentaram, a própria economia americana, os próprios empresários da indústria americana vai pressionar e não vai ser fácil. E é o que o Emílio falou, a indústria americana, cirurgia ou metalurgia, ela está atrasada em relação ao mundo. O que vai ocorrer? Vai aumentar o preço. O americano é apaixonado por carros. Tanto é que o mercado de automóveis... Aço, alumínio, a vida, tudo. Exato. Demanda aço, demanda alumínio. Os americanos estão barrando os carros elétricos chineses para a produção própria deles lá. Só que boa parte desse aço é do Brasil para a produção das chapas que fazem os carros elétricos americanos. Dumas ficou barulho desse também, né? Ele está contratando uma inflação imensa nos Estados Unidos. Quando ele pega um imigrante que ganha $50, ele vai ter que contratar um americano que vai ganhar $100. Ele vai passar por preço, para prestação de serviço. Então, quer dizer, ele vai aquilo que derrotou o Biden, que é a inflação, e que pode derrotar o Lula no Brasil, que é a inflação de alimentos, ele está aumentando nos Estados Unidos. É um contrassenso. Vamos para o intervalo e só mandar um abraço aqui para a dona Tereza, perguntando em relação aqui se eu vou falar alguma coisa de Santos. Vamos sim. Vou comentar que ontem foi uma preocupação da senhora. Santos, a administração, propôs 7% de reajuste aos servidores, já enviando o projeto de lei para a Câmara Municipal. E para essa votação, eu acredito que não haver problema, o Fernando na volta pode comentar, mas além dos 7% de reajuste dos servidores, o Emílio vai comentar também, além do que nós temos ali os 7%, mais o auxílio alimentação de R$ 880, passando para 968, e a cesta básica de 477, passando para 524,70, né? Então a gente vai comentar sobre isso, a Ana Tereza perguntando, ela é do Macuco, e perguntando também, a Ana Tereza hoje já está perguntando bem, ela disse, definido aí um modelo que você falou da obra do túnel Santos Guarujá, que será uma PPP, teremos desapropriações aqui,
todos nós, macucos, estamos preocupados, porque o comentário no ano passado é que as casas seriam desapropriadas pelo governo do estado por um valor de 50% do valor de mercado, né? Até seria comentado, Tereza, o valor venal. Não será isso, segundo a informação que o governo estadual deu. Será uma valorização de mercado plena. Então, a gente vai aguardar, mas não há definição de como será feito, como serão feitas essas desapropriações e o local certo. Então, eu não vou aqui correr o risco de falar algo que eu não tenho informação já oficial. Virginia, rápido intervalo. Participação. Diga. Márcia Gouveia, Eduardo, vice falando as palavras posições fortes, urgência, poder, que guerra. Perfeito, está aí a Márcia se manifestando. Deixa eu mandar um abraço também para o Sérgio, lá em Balneário Camboriú, o seu Sérgio, né? Que está lá dizendo o seguinte: Santa Catarina vive um impulsionamento da economia, Emílio. Sabe quem está impulsionando? Ele diz aqui, não é o Donald Trump, se sim, nem Milei, mas sim o povo argentino. Santa Catarina foi invadida por argentinos, ele deu o exemplo aqui. Eu vou fazer a propaganda, porque ele está precisando, né? O Luciano Hang. A Havan foi invadida dias atrás por um grande público de argentinos comprando tudo. Tudo. Né? E aí ele faz um comentário. O que vocês acham das manifestações de Luciano Hang? Eu vou me poupar, vou passar para o Emílio. Não, Emílio, você viu a manifestação do Luciano Hang, dono da Havan? Primeiro ele descascou a banana. Mas ele descascou a banana tinha uma imagem. Era a imagem de Jair Messias Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é ruim, é um cara que, olha só, que não tem amigos, só pensa nele e na família, esqueceu dos que ajudaram, ele investiu tempo, dinheiro e a sua imagem. Falou, descascou, dizendo que o Bolsonaro é um traidor. E disse o seguinte, o nome para a solução do Brasil é do Ratinho Júnior, governador do Paraná. Está encostado de Santa Catarina, né? Mas ele descascou o Bolsonaro. Eu não sei não, mas pela postura do Luciano Hang, se o Lula fizer assim, uma bandeirinha da Havan, chama para conversar e senta lá. Parece, né? É claro que tem muitos empresários que... o bom empresário sempre dizia que ele tem que ser amigo do governo. De plantão. Entendeu? Mas eu acho que ele está descascando a banana, como você falou aí, né? Meio exageradamente, para quem andava de paletó verde, calça amarela, montado num cavalo. Né? A Virginia também precisa falar um pouquinho mais perto, Emílio, isso, para o seu pessoal te ouvir. Agora, ele continua de verde e amarelo. Então, continua? Continua, só que agora o viés... ele é um patriota o viés, e ele jogou na cara, né? Aí o filho do Bolsonaro disse que fez uma expressão dizendo que traidor é ele, que vem a público... Isso não é muito bom para os negócios. Incisivos, sem contar que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer calma, ele disse que quer calma de todas as lideranças da direita, né? Porque está se apostando numa possível anistia de 8 de janeiro, né? Apostando para que ele possa ser o candidato. E ele não falou em momento algum, o presidente Bolsonaro, o nome do Luciano Hang. Ficou quieto, claro que com semblante bravo, porém do Ratinho Júnior, que foi perguntado a ele por uma emissora, tem uma emissora que ele dá muita entrevista ao Bolsonaro, ele disse que não foi levado a ele o nome do Ratinho Júnior, então ele não comentaria nesse momento, que outras prioridades existem. Ele não quer que ninguém apareça na direita, né? Rápido. É difícil que essa anistia, mesmo que o Congresso aprove isso, o STF vai derrubar, não tem motivação constitucional isso, né? Isso é uma coisa... casuística, como a gente fala no o presidente... o revisor do STF, né? O ex-presidente Bolsonaro declarou há dias atrás também que é o seguinte, olha, tem bons nomes no quadro, aí, mas o senhor é um bom nome? Ele falou, você que está falando, né? Porque ele não quis incutir a imposição, mas ele falou que o Caiado é um grande nome, ele falou que tem um cantor que precisa conversar com ele, se referiu ao Gustavo Lima, e aí também ele um pouco chateado, porque o Pablo Marçal andou cutucando muito ele e a família, então tem uma dúvida generalizada. Eu vou rápido intervalo, e a parte final do ponto a ponto dessa quinta-feira, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, voando aqui, e o Messias Júnior, o Messias, porque eu falei do Jair Messias Júnior de São Vicente, ele declarou o seguinte, né? Vou falar regionalmente, os nossos prefeitos precisam ser mais envolvidos em causas dos municípios. São Vicente está sofrendo com falta de tudo, e o prefeito Caamado querendo aí ser o dono do Condesb. O Condesb faz o quê? Ele perguntou, é do mesmo formato que a AGEM? A AGEM trabalha de uma maneira, o Condesb de outra, né? A AGEM a gente depois pode até explicar e o que é o Condesb. Mas, ô Messias, você cita aqui também, né?
Estamos vivendo um momento de dificuldades. Onde estão os deputados estaduais e federais da nossa região? Olha, uma boa pergunta. Os estaduais, a gente tem aí, se eu não estou enganado, 5, tenho visto muito nas entrevistas e no trabalho a Solange Freitas, e os outros aí, o Paulo Correia, o Caio França tem se manifestado em algumas áreas também, o Paulo Correia em outras, o Tenente Coimbra mais na vertente educacional do Colégio Militar, e o Paulo Mansur é um deputado estadual que não tem uma vertente tão forte da Baixada. Eu vejo ele mais ligado à região de Campinas. Foi a grande votação dele. Isso, esteve mais recentemente aqui na região pelo passamento, a morte do seu pai, né? O Gil Mansur. Esperamos que ele possa interagir. Rápido intervalo, Virginia, com a parte final do programa nessa quinta-feira. Temperatura aqui no meu, aqui está dando 26 graus agora aqui, mas lá fora, agora com certeza é muito mais, né? Já na madrugada, registramos às 3 horas e 30 minutos. Sabe qual era a temperatura às 3h30 da manhã, Emílio? 31 graus. Por isso que o Fernando ainda falou que... na madrugada. A dona Maria de Cássia, ela é de Cubatão, ela pergunta, Eduardo, é verdade que nós hoje teremos uma sensação de 70? Não. Falei no começo, doutora Maria, não. Queimou os miolos. A previsão é que tenhamos algo em torno de 43, 44, ou uma máxima de 48 graus de sensação térmica. De temperatura, podemos chegar, sim, a 38, 39 ou até 40 graus. Ontem desenhou-se uma chuva que não veio, segundo o Instituto Climatempo. Podemos ter pancadas de chuvas no sudeste na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, mas com a prevalência do sol e do calor. Eu volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Já estamos de volta aqui. Deixa eu colocar uma questão. O doutor Roberto mandando a participação de novo. O doutor Roberto que disse que está virando torcedor do Santos para dar apoio ao menino Neymar, né, o menino Ney. Tá bem recebível. Pode apoiar, que ele precisa, ele que vem do interior de São Paulo. Ele é torcedor, sabe de que clube? De essência, o Emílio e Fernando? Ele é da região de Campinas. Vou dar uma dica. Campinas, Ponte Preta. Errou. Ou erraram. Ora. Do Guarani. Mas ele disse que ele tem um carinho muito grande pelos dois clubes de Campinas, são próximos do outro, realmente são, né? Mas ele falou que os dois estão numa pitanga danada, né? Mas ele até comenta aqui a respeito disso, né? E cita em relação... ele bate na tecla reforma judiciário, reforma administrativa, ele acha que o Brasil não tem solução a médio prazo se não tivermos cada um no seu setor essa visão também, né? Mas ele faz uma colocação aqui para o Chagas. Ele diz, pergunte ao excelente comentarista, o senhor Chagas, em relação a essa... Não, ele fala assim, não posso tratar como fake news, mas como uma notícia não verdadeira, né? Que em Santos nós teremos a substituição por um ex-colega dele, um desembargador, doutor Ivan Sartori, do qual conhece a sua expertise, a sua qualidade e até a sua genialidade em muitos pontos, né? Para ser o novo secretário de Segurança do município de Santos. Eu tratei do assunto aqui, doutor Roberto, não sei se o senhor talvez não tenha apego, né? Isso foi anteontem que a gente comentou, mas pelo que levantamos e a fala até do prefeito Rogério Santos, é verdade, agora, o senhor cita aqui como frase e eu vou devolver para os dois convidados. Já diria o bombeiro, onde há fumaça, há fogo. E ele me pergunta, eu não vou explicar, eles vão explicar, se o Ivan Sartori, que ele conhece, é contumaz crítico do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, continua sendo da administração do Rogério Santos, como poderia se unir ao grupo sendo secretário? Fernando Chagas. Mas o Sartori apoiou o Rogério na última eleição. Até gravou o programa de televisão, o horário eleitoral não gratuito. Havia na outra e nessa... Foi adversário, perdeu para o Rogério no primeiro turno por uma pequena diferença. Exato. Nessa eleição, o Sartori apoiou o Rogério Santos. Nessa, ele fez críticas à deputada federal. Isso. Eu acho... Eu estou afastado da prefeitura, me aposentei em agosto, mas eu acredito que não há modificação, por enquanto, na Secretaria de Segurança do município de Santos. O trabalho que está sendo feito, Raquel Galinatti, tem sido muito elogiado pelo prefeito e de uma forma geral pela administração e até pela população. Mas em política, às vezes, por exemplo, ela pode sair para ser candidata a deputado estadual, não federal, estadual. Sim. Aí poderia, quem sabe, o Sartori assumir essa secretaria. Ele conhece, ele é do judiciário. Sim, o doutor Roberto diz aqui até, não seria corporativismo barato da minha parte, mas estaria entregue em boas mãos, não desfazendo da atual secretária, mas Ivan Sartori tem conhecimento, tem posicionamento e seria um bom secretário. Talvez seja isso. No ano que vem, em março, ela deve descompatibilizar e ser candidata a deputado estadual. Correto. Até porque ela foi... candidata já, teve uma boa votação, isso mesmo, foi suplente. Foi suplente, isso mesmo. E ela era dirigente do sindicato dos policiais delegados civis em todo o Brasil. Aí quem sabe o Sartori... Só o doutor Roberto pergunta aqui, em relação, para a gente fechar o programa, antes do modelo PPP, eu fiz o comentário ontem, tratamos o assunto com os convidados, em relação ao que aconteceu na Câmara, pelas cobranças na área de educação na cidade. A secretária estava em Brasília, não sei se já retornou, o prefeito não tive contato, a comunicação não passou nada, nós não recebemos nada, então não vou falar o que eu não sei.
mais sobre os questionamentos de tanto a situação como a posição da Câmara, em relação à falta de aparelhos de ar-condicionado, ou funcionamento dos mesmos, ou falta de profissionais para a merenda em alguns colégios, ou mesmo, né, o convite da vereadora Débora Camilo, do PSOL, para que o prefeito e a vice-prefeita Alda Cleis ficassem em uma sala sem refrigeração despachando. Então, houve um clima pesado, né, envolvendo vários vereadores, e a gente espera uma nota oficial da prefeitura, né? Até porque a secretária de Educação, que também é vice-prefeita, Alda Cleis, estava em Brasília, como eu disse. E o doutor Roberto pergunta, Emílio, você como advogado, essa modelagem da PPP para a situação, quando a gente fala em economia, pode ser o melhor momento. Ele diz, infelizmente, a gente percebe que as pessoas não buscam informação e ficam criticando. Então, tanto o governo estadual, o governo municipal, o governo federal tem que se alinhar e, para isso, definir como será o caminho. PPP já é definido. A licitação é um passo necessário, obrigatório, né? Como todos os atestados ambientais e todas as licenças para que isso seja alcançado. Isso demanda tempo, algo que o doutor Emílio sabe, tanto no judiciário como na questão de órgãos de meio ambiente, a lentidão precisa ser algo de reforma. Se não fizermos isso, a lentidão continua na justiça, sair há 3 anos e meio, 4 agora, quase, era assim. O meio ambiente e outras autarquias continuam com essa lentidão. Isso quanto mais essa postura, né, da licenciamento ambiental, seja a nível estadual e federal, né? Isso é um entrave, né, que acontece em grandes obras. Sempre há um problema. Ontem eu vi até o presidente Lula reclamando a respeito do IBAMA por causa daquela situação e tudo mais. Então, o formato PPP para grandes obras, isso é inquestionável, é uma solução que foi encontrada e a gente tem aí a melhor forma, né? Porque o Estado não consegue financiar tudo e nem deve, né? Exato. Então é importante se aliar a livre iniciativa. A livre iniciativa, que vai produzir mais rápido, melhor, né? E em menor tempo. O túnel, a gente precisa ir, eu vi também que o governador foi a Brasília, ou teria ido a Brasília conversar com Lula, para que seja feito aqui o licenciamento, para que seja feito aqui a licitação, porque a gente sabe que ele tem experiência nisso, né? O governador Tarcísio. Sim. Então, talvez seja uma boa ideia tirar isso do governo federal, pelo menos nessa parte, já que 50%, né, foi dividido a participação. E a expertise aqui do nosso governador nesse assunto de obras, grandes obras, licitações, é muito importante, ele já tem um reconhecimento aí nisso, ninguém pode negar, e esse túnel precisa sair rapidamente, a gente não pode mais ficar discutindo, né? O meio ambiente é óbvio que é importantíssimo, é relevante, de alta relevância a situação, mas é importante que a gente não entre aí, como falou o doutor Roberto, comecemos a discutir coisas no judiciário, porque geralmente o que acontece é isso, tudo vai para o judiciário, o judiciário acaba também, tem os seus procedimentos, a lei exige, né? Então tudo tem prazo e tal, e acaba demandando mais tempo, atrasando a obra, e novamente nós vamos entrar nesse ciclo que é a mesma questão, né? Quando a gente fala em obra do túnel, quando a gente diz em ocupação e utilização de imóveis ali, se não houver uma coisa muito bem negociada e trabalhada, vai cair na justiça. Porque vão questionar. Você mencionou aí uma ouvinte... Dona Tereza, Dona Tereza, né? Toda desapropriação feita pelo poder público, né? Respondendo até ela, a lei prevê uma indenização justa. Boa. Tá certo? Está lá previsto na lei desapropriação. Então, é isso que vai ser feito. O valor não é simplesmente... nessa época começam informações desencontradas, né? Vão se dar 10%, 50%. Então é um valor justo que o poder público tem que oferecer a essa pessoa que vai ter o seu bem desapropriado. É isso que prevê a lei. É isso aí. Para fechar. Quanto ao aumento do salário do servidor público, pelo que eu sei, ainda tenho contato com os meus amigos da prefeitura, o Rogério pediu para que se estudasse 7% para o funcionário público, pediu ao secretário Adriano Leocádio que estudasse, e com um esforço muito grande feito nas contas pela Secretaria de Finanças, o prefeito ofereceu 7%, que eu vejo que é um valor
muito bom. Para a população entender, né, Fernando, esse reajuste tem um peso, né, Tem. na arrecadação no município, para se entender. Então, não é simplesmente, eu vou dar quanto quero. Não. Seria Até porque tem uma relação receita corrente, líquida e despesa. Nós não podemos passar de 54% no geral. Você tem uma ideia de percentual isso? Quanto... Vai ter um impacto de cerca de entre ativos e inativos de 120 milhões. Olha aí. É uma receita considerável. Considerável. E não dizendo que os funcionários não mereçam. Não, eu sou funcionário público. Nós merece. tivemos uma inflação de 4,5%. O servidor público vai ter um aumento de 7%. Quer dizer, 2,5%, um pouco mais acima. R$2,5 reais. Né? Fora a valorização da cesta básica. Cesta básica, vale a alimentação. Então, deve ir para a Câmara. Se já não foi para a Câmara, eu acredito Sem que a contando Câmara... também que a dona Raquel, se não me engano, a dona Raquel, eu te pergunto, foi dona Raquel, se eu estiver equivocado no nome, ela perguntava, o servidor da Prefeitura de Santos ainda tem direito a um plano de saúde? Tem, né, Fernando? Tem a CAPEP. Ele tem. Aliás, eu operei, fiz a cirurgia da catarata e fui muito bem atendido pelo meu médico, que é conveniado com a CAPEP. A CAPEP é um plano de saúde que é ligado, um plano de saúde. Que é ligado justamente à própria Prefeitura. Ela citou aqui que existem CAPEP Saúde. Prefeituras que contratam plano de saúde. Aí o nosso a cidade de Santos é diferente. Não, eu tenho que elogiar. Até em off eu falei com vocês, sim, não, satisfatório. Né? Não tive nenhum, muito pelo contrário. Agora, recentemente, saiu da... Olha, eu tenho amigos meus, né, anos de prefeitura, amigos meus saíram da CAPEP e estão voltando. Olha, todas as condições foram atendidas pela CAPEP. Qual é o percentual, Fernando, me permita, de desconto que o servidor tem da CAPEP? Eu não me lembro. 7%, mas é pequeno. 7%. Não é um grande desconto, né? Então facilita muito ter essa saúde em dia. Agora tem a participação do servidor, acho que de 7%. Agora, não me recordo do patronal, que a prefeitura é mais de 10%. Normalmente o patronal é sempre maior. Deve girar em torno de uns 10%, 11% no mínimo. Não me recordo, faz tempo. Eu não vejo o meu Fernando Wagner Chagas, se cuide com este calor, não vá à praia sem proteção solar, sem guarda-sol, fique debaixo das árvores, pois o calor, segundo o IMET, acabei de ver aqui, abrir na tela, o Instituto Climatempo, a temperatura não vai diminuir, pelo contrário, vai aquecer, muita hidratação, muito líquido. Água, literalmente. Tem gente que acha que estou hidratando tomando litros de cerveja. Não. A cerveja traz o efeito contrário, né, Virgínia? Ela, ao invés de hidratar a cerveja, ela desidrata, hein? Cuidado, né? E quem vai à academia, vá à academia em horários mais tranquilos, com o calor menor, fim da tarde, início da noite. E quem vai correr à praia? Eu não conheço ninguém que corre na praia. Eu não conheço ninguém. Conhece alguém, Emílio? Não. Mas se você conhecesse alguém que corresse na praia, qual o conselho de horário para correr? Depois das 7h30. Eu estava dando um horário melhor, depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Um cantil, né? Um cantil. Aquele água geladinho. Com esse calor, meia-noite ainda é dia. O Emílio é um corredor, né? É um atleta também. Corre na praia, corre em média quantos quilômetros por dia? 10? 10, Virgínia, 10. A água dá? A água dá suficiente para correr? A água não, ela acaba rápido. Acaba rápido, né? Vai o quê? Do 1 ao... Vou e volto. Vai e volta. Saio agora da ponta da praia, vou até lá o emissário e volto. Só de ouvir isso, Fernando, já fiquei cansado. Já estou suando aqui, né? Olha só. Mas então, horário mais no final do dia, começo da noite. Sem sol nenhum. Está escurecendo 7h30. Pronto. Então, depois desse horário, a gente vai caminhar, andar de bicicleta. E para andar na praia, Fernando, também, depois que o sol se põe. Esse ano eu tive... Até por determinação médica, não ter ido na praia. Mas vou voltar a correr já posso fazer exercício físico e tudo. Maravilha. Depois dessa, só eu não falei, a Virgínia faz lá as suas atividades precisamente. Já convidei você, mas só amarrando, né? Indo aqui, estamos precisando... uma corda e levar, né? Estamos precisando nos coordenar com os assuntos de trabalho para ter esse tempo todo. Emílio, seu contato para aquele que... Saiu pela esquerda. Para aquele que precisa de um bom advogado na parte de previdência, direito do consumidor, ou, por exemplo, questões importantes familiares. Eu comentava outro dia que muita gente falando de hold familiar. Consulte advogado.
não leia só artigo de jornal, não que eles não sejam bons, mas o profissional vai te dar o caminho certo e se vale a pena ou não. E até o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro falou, ó, pode me consultar, mas ele falou, pode consultar o doutor Emílio, especialista que vai ajudar muito também. Diga, Emílio, o seu contato. Quem quiser, né, me achar, telefone 13 99 166 1083, WhatsApp, telefone, consulta virtual ou presencial. Tá aqui, ó, a marca é essa aqui, ó, EP, Emílio Puimi, tá aqui, ó, o QR Code, né? Quem quiser acessar o QR Code, né? Se me encontrar, inclusive, pode pedir o cartão, porque eu tenho um cartão no bolso, viu? Sai algum cartão do doutor Emílio aqui, ó, Emílio Puimi, Advocacia, para que você não perca aí e não faça confusões. E se encontrar o Emílio Puimi correndo, pode parar o doutor Emílio? Se pode parar. Porque tem gente que não gosta de parar a corrida, né? Mas o Emílio é da paz, não tem problema. Para e toma uma água de coco. Água de coco. Muita água de coco. É, muito bom. Fernando, obrigado pela visita até aqui. Até a próxima. Sempre, volte sempre, até a próxima e se cuide aí. Não, tá tranquila, a cirurgia tá perfeita. Tá ótimo, tá né? ótimo. Virgínia, vamos embora? Encerrando o nosso ponto a ponto dessa quinta-feira, às 10 horas 2 minutos, e voltamos amanhã. Especial, você chegou a falar? Não falei. Especial sábado e domingo agora, da Rádio Star News. Muitas solicitações. Será do bom e velho rock brasileiro dos anos 80, 90. Grandes bandas, né? Paralamas, Titãs, isso. Renato Russo e companhia. Você vai ter muita coisa boa aí do rock nacional alternativo. E coisas boas da música internacional também virá, com certeza também. Comemorando os 2 anos, né? 2 anos da Rádio Star News no ar, sem sair do ar um dia sequer, hein? 24 meses sem sair do ar. Tchau. Vamos lá.